Em nome de Jesus, Senhor. Manifesta no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Pai. Toma controle, Senhor. Toma controle, Senhor, Pai. Toma controle, Tu és o Senhor dos exércitos. Toma controle, Tu és o Deus poderoso. Toma controle, Senhor, Pai. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, todo o nosso ser, Pai. Viemos, Senhor, Pai, entregar diante do Teu trono, Senhor. Totiki na maboko na yo, Nzambe, zoa controle, Senhor. Zoa controle a situação, Yahweh. Zoa controle, Senhor, Papa. Toyebi ke na masua oyo, Nzambe. Yo ozana kati, Senhor. Edindakate. Masua oyo, Nzambe. Yo ofandi, Senhor. Edindakate. Ataba mbonge ebeti. Ebeti gauche, ebeti droite. Me ekedindate, Seigneur. Tango ba yekoli ba moni ete. Bambonge ezako beta. Ba belela ki epa ya Seigneur. Soka moni ba bonge ezo betela yo. Ezo betela batona yo. Bandako ganga epa ya Seigneur. Bandako belela ye. Non comme moto oya zanga foi. Mais belela ye avec assurance. Belela ye avec foi. Au nom de Jésus. O barco onde o Senhor está não afunda. O barco que o Senhor está dirigindo não afunda. Mesmo que a tempestade bater de esquerda para a direita, não afundará. Porque o Senhor está no barco. Porque o Senhor está no controle. Se você vê que na tua vida tem tempestade batendo no seu barco, querendo fazer você se afundar, oh, clama ao Senhor neste momento. Clama ao Senhor em nome de Jesus. Clama ao Senhor, não como mulher de pessoa que não tem fé, mas clama com confiança. Clama com fé. Clama com fé em nome de Jesus. Ele está perto. Ele está em nós para operar. Ele está para manifestar. Por isso, em nome de Jesus, começa a levantar a tua voz diante do Senhor. Começa a clamar. Oh, em nome de Jesus, toda tempestade que está batendo, todas as ondas que estão batendo nos nossos barcos, oh, que venham se acalmar, porque a palavra do Senhor, Ele disse para o mar se acalmar e se acalmou. Ele é o mesmo e Ele continua acalmando tempestade. Azale meme, lolenge acalma ki na tango wana, azo continue ko calme ba tempête o ezako beta na bomo ina yo. Nzambe azana nguya ya ko calme ba tempête wana. Ye a changé te. Azale même hier, aujourd'hui, peut éternellement. Oh Seigneur, au nom de Jésus. Oh Seigneur, em nome de Jesus. Que todas as tempestades, Senhor, que está batendo, Pai, em nome de Jesus. Toda tempestade, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que está batendo, Pai, no barco do irmão Daniel Júnior, Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai. Oh Senhor, venha acalmar, Senhor. Venha acalmar as tempestades, Senhor da glória. Oh Deus de poder, nós clamamos a Ti, Senhor Pai. Clamamos a Ti, eterno Pai Santo. Clamamos com confiança. Clamamos com fé, Senhor Pai. Oh Senhor, agindo Tu quem impedirá. Quando o Senhor se levanta para agir, ninguém pode impedir o Teu agir, Senhor. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor. Oh Senhor, Tu és a nossa vitória, Pai. Oh Senhor da glória, nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus de poder, Deus de glória, aleluia, em nome de Jesus. Oh Deus de poder, em nome de Jesus. Bondela pona bomo inayo, na kombo na Yesu. Bondela pona bomo inayo. Bondela bandako tika devant l'Éternel. Bandako tika bomo inayo. Bandako tala bomo inayo. Eloko ni nadi kotungisa bomo inayo. Nzambe yazali capable ya kokane ba tempête wana. Oh, azali capable ya calmer ango. Azali capable ya kofongola mer rouge. Comme ça, au traverser d'autre côté. Au traverser
obana koyemba nzembo ya victoire. Ndenge bana Israël bayemba ki nzembo ya victoire. Au nom de Jésus, elle est capaz de abrir o mar vermelho e te fazer atravessar do outro lado, cantar o hino da vitória. Assim como o povo de Israel, eles cantaram o hino da vitória. Você precisa cantar o hino da vitória. Precisa cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus. Se o teu hino era de tristeza, agora é a hora de cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele está por perto. Ele disse a Moisés: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao meu povo que marcha. Diga ao meu povo que marcha em nome de Jesus. Vamos continuar marchando para frente. Marchando. Enquanto nós marchamos, o mar vai se abrir. Porque se nós ficarmos parados no mesmo lugar, o inimigo está atrás, perseguindo as nossas vidas. Por isso temos que continuar indo para frente. Yangonde korangai, kostopete, continue com kende odeva. Continue com kende liboso. Kende liboso. Até com mer rouge, eza liboso na yo. Yo continue com tambola. Pote nzambe alobi na Moïse. Alobete pourquoi bozo bele langai. Yebisa peuple langa a marché. Et comme tango ya ko marché. Ceux qui ont stoppé na place moko. Ennemi azana simanayo. Donc ozana chouate. Il faut continuer comme marcher au devant. Tango ozo marcher. Ozo marcher devant ma circonstance. Yango ko fungola ba porte. Parce que Seigneur y a libéré parole. Oh Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, alléluia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor da glória. Oh, Deus poderoso, Senhor Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Os problemas, Senhor Pai, que estão afligindo as nossas vidas, Senhor Pai. Todos os obstáculos, Senhor Pai, que estão nos envolvendo. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pela fé, Senhor, nós rompemos as barreiras, Pai. Pela fé, em nome de Jesus, Senhor Pai. Porque sem fé é impossível te agradar, Senhor. Por isso viemos com fé, Senhor Pai, para enfrentar, Senhor Pai, para enfrentar todas as barreiras. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nas nossas famílias. Oh, Pai, em nome de Jesus, começa a romper as barreiras na tua família. Começa a romper as famílias, as barreiras na tua saúde. Começa a romper as barreiras, oh, na tua vida espiritual. Começa a romper as barreiras na tua vida ministerial. Começa a romper as barreiras nas tuas finanças. Em nome de Jesus. Banda kobuka ba barrière nyoso. Kati na libota na yo. Ba barrière ekwesama. Kati na santé na yo. Banda ko déclarer ba barrière ekweya. Esengeli o déclarer. Esengeli yo o loba. Esengeli o libérer parole. Pote nzamba loba na yo te. Tika ete esalamera yo. Lolenge kondima na yo. Hallelujah. Au nom de Jésus. Banda ko buka ba barrière ya finance. Banda ko buka ba barrière. O ezo teleme la vie spirituelle na yo. Appelle o nzambe abengera yo. Banda ko teleme la. Nyozo di ko bloquer yo. O kende li bosote na ministère nzambe abengeri yo. O kende li bosote na batana o nzambe tsekati na yo. O ko salela ngote au nom de Jésus. Banda ko belela au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, Jesus, Jesus. Alléluia, Jéhovah. Alléluia, le roi des rois. Alléluia, le Seigneur des seigneurs. Yondo Zanzambe, Seigneur. Yondo Zanzambe. Yondo Zanzambe, osa capable ya nyoso nkolo. Oh, só tu és Deus, Senhor. Só tu és Deus, tu és capaz, Senhor. Oh, se na nossa vida, na família, Senhor, tu és capaz de quebrar todas as barreiras na família. Senhor, tu és capaz, Senhor Pai, quebrar as barreiras do vício, Senhor Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, toda tranca-rua, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai,
Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, libera a tua unção, Senhor, no meio do teu povo, Senhor. Libera, Senhor, a tua. Manifesta, Senhor. Tu conheces cada vida, Senhor. Tu sabes cada um que está passando nesse momento, o bocado que está passando, o sofrimento que está passando, o choro de dia e noite, Senhor. A tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Senhor. Oh, Senhor, deixa que na vida dessa pessoa, Senhor, que o dia venha raiar, Senhor, Pai, que o dia venha raiar, Pai, para que a alegria venha, em nome de Jesus. O teu filho, a tua filha, Senhor, que demorou muito, Senhor, na escuridão da noite, Senhor, chorando, Senhor, Pai, agora é o momento, Senhor, de cantar o hino da vitória. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor da glória, Senhor de poder. Oh, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, eterno Pai Santo. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Oh, aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Oh, Deus da glória, Deus da glória. Oh, Senhor de poder, Senhor de poder. Só Tu és Deus, Senhor. Só Tu és Deus, Senhor. Só Tu és Deus, Senhor Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Oh, aleluia, Jeová, Jeová. Oh, Senhor, Tu és Deus, Pai, Tu és Deus, Senhor. Oh, Santo Deus, Santo Deus. Santo Deus, Santo Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jeová. Aleluia. Oh, Yahweh Nanguya, Yahweh Nanguya, Yahweh Nabikamwa. Oh, Deus de poder, Deus de poder. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor, só Tu és Deus. Só Tu és Deus, Pai. Só Tu és Deus. Aleluia. Oh, Jeová. Aleluia. Aleluia. Oh, Jeová Jireh, Jeová Jireh. Aleluia. 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 Oh, Jeová. Aleluia. Aleluia. Oh, Jésus, Jésus. Ozanzambe, Seigneur, Ozanzambe. Kolo bongwanite nzambe. O chanjakate, éternel des armées, oh le Dieu tout-puissant. Oh, Kolo. Toleli epai na yo nzambe tobeleli yo nkolo. Oh Seigneur, oza capable de calmer ba tempête oh ezoko beta Seigneur. Oza capable ya ko calmer yango nzambe po te yo changer te nzambe na nguya. Olobi tobelela yo Seigneur na kondima. To ya avec confidence liboso ya présence na yo nzambe. To croire epai na yo nzambe. Oza maboko ya kofungwama po la kosala ba merveille na bomoi na biso. Oh Yahweh, au nom de Jésus. Nabomo inabiso Seigneur Nkolo. Oh, na ba domaine nyonso Seigneur oza capable ya ko transformer Seigneur. Oza capable ya ko restaurer. Oza capable ya ko renouveler Seigneur Nkolo. Oh, Yahweh, au nom de Jésus. Alléluia. Nalinga ina partager. Alléluia. Amen. Nanga na partager mais nazuma ko tokomi na 3 langues. Tokomi na toza na bata français, bata portugais, lingala. Siko na beteni na komi kabwana neti français boy. Soki saka portugais lingala mais na moni français koti. Donc na c'est lo moka rapide. Alléluia. Qui a compartilhé a palavra aqui? Mas estou vendo aqui tem 3 línguas aqui. Tem 3 línguas. Como é que eu vou fazer? Namoni ndeko abimi namoni ndeko ona Christiane oya français. Abimi ça Te Irma Christiane, elle parle français hein? Sœur Christiane. Elle est là. Non, non, Irma Christiane qui fait la française. Je te honte Irma Christiane. Omoni mama Rit, omoni mama Christiane. Ah mama Christiane t'es un combo nae.
Zenata. Maman Christiane, la portugaise. Oh, nga nazomona ye. Maman Christiane. Ok. De la Belgique. Non. Non. Ah oui, ah, tenga nazomona. Eh, nga nazomona mabe, Seigneur Jésus, sorry. Ah, ça te ok. Ah, yeah, ela não tá aí. Yeah, estamos no livro do primeiro Gênesis. Gênesis primeiro. Na livre Gênesis, Gênesis chapitre 1. Gênesis capítulo 1. Uma palavra assim rápida. Já le moment rapide, lobby na zoa ki tango. To côté na prière, il y a 10 heures, il y a ligne, Seigneur ando parler lá pour na iloko moko. Uma palavra rápida que o Senhor estava falando comigo ontem na oração das 10 que a gente tinha na linha. O Senhor estava me falando sobre a comunicação. A comunicação. Aí eu estava lendo um artigo, estava dizendo que a comunicação é um processo que envolve a troca de informações. Donc, comunicação é esse processo que envolve échange de informação. Donc, Nzambe na biso, se total na première, na Gênesis, deixa eu começar, vou ir com uma língua para não me atrapalhar. No livro de Gênesis, Deus está nos falando sobre a comunicação. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E quando ele criou os céus e a terra, ele liberou a palavra e diz que haja a luz. Quer dizer que Deus fez uma comunicação à natureza que ele criou. E a natureza, por sua vez, a natureza respondeu a Deus. Deus liberou a palavra para que a luz houvesse e a luz houve. Só havia uma troca de informações. Deus deu uma informação e eles responderam a esta informação. Donc, Nzambe sabi so na livre a Genèse première que Nzambe babi que a créé na ebandele créé likolo penase. Petango a créé alobi eteti que te lumière ezala. Tomoni ke mbala moko lumière ekotaki. Donc tomoni ki que communication ezalaki na kati wana. Donc Nzambe dès le début abani ko se communiquer na nature na ye. A créer nature alobi te lumière ezala. Nature na moment moko a répondre et pas Nzambe a pesi lumière. Et ça dit que lumière e bandi ko exister. Yango na bandi ko tala. Comecei a ver analisando isso. Deus está me falando no meu coração que Deus é Deus comunicativo. Deus é Deus que tudo que Ele criou para que essas coisas se comunicassem com Ele. Nós vimos que a natureza se comunica com Deus. Os animais, eles se comunicam com Deus. A natureza, as árvores, os mares, eles respondem a Deus. Os pássaros, eles cantam a Deus. Tomoni que natira Nzambe e repondaka e pa ya Nzambe. Tangu Nzambe azolo balikamu moko bazako répondre e pa ya Nzambe. Sikoyo biso pe batu ndenge Nzambe a créé biso. Nós também como seres humanos, como Deus nos criou, Ele nos criou para que nós possamos se comunicar com Ele. Nós não podemos viver sem comunicação com Deus. A pessoa que não tem comunicação com Deus é uma pessoa que está morta espiritualmente. Donc, moto oyo, agora que você comunica na Nzambete, aza moto oyo, na molimo aza ya kokufa. Tu vois, ton monique est loco oye yaka kobuka communication, c'est le péché. A coisa que vem quebrar o elo da comunicação é o pecado. Nós vimos no jardim do Éden o que aconteceu. Quando o diabo ele veio tentar, ele fez com que o pecado entrasse. E aquilo quebrou aquele elo que havia entre o homem e Deus. Também que no jardim do Éden, tango o diabo acontece lhe sumo. Mas moi também que comunicação entre Nzambe na motombala moko sikoyo e bukani. Yango biso oto za bana na Nzambe. Nazolo bana ba o baza bana na Nzambe. Pena yo o soko za mwana na Nzambe te o zola nanga à travers Facebook o za mwana na Nzambe te. C'est le moment yango ya ko donner motema na pa Seigneur. Se você que tá me seguindo no Facebook, você é filho de Deus, eu tô falando com você. E se você ainda não é filho de Deus, esse é o momento de você se tornar um filho de Deus. Porque enquanto você estiver sem se comunicando com Deus,
você é morto espiritualmente. E Deus, Ele quer se comunicar conosco. Aí eu comecei a pensar sobre a vida de Moisés. Moisés era uma pessoa ordinária, como você e eu. Agora você vê a vida de Moisés, como Deus se comunicava com Moisés. Antes de Deus se comunicar, Moisés, ele não conhecia Deus, nunca ouviu a voz de Deus, mas chegou um dia que Deus se aproximou para conversar com Moisés na sarça ardente. Na manika tela bomo ya Moïse, azalaki moto lokola yonanga, azalaki moto moko normal, azalaki moto moko te extraordinaire, non, azalaki moto moko normal, ayebaki nzambe te, ayoka mongonga nzambe te, mais mokolo moko nzambe a se manifestaki kati na bomoi na ye. Nzambe a se manifesté akomi ko dialoguer avec Moïse. Moïse na ebandeli azalaki na difficulté, mais aye ko comprendre que ezali nzambe. Peto moni ke asukaki kaka wana te, mais a développaki communication na ye na nzambe wana. Moisés, pela primeira vez, tinha pouco de dificuldade, mas adiante, ele começou a perceber a voz do Senhor e ele não parou por aí, começou a desenvolver a sua comunicação com o Senhor dos Exércitos, com Deus poderoso. E para não ir mais adiante, nós vimos como é que Deus usava a Moisés. Deus falava com Moisés como amigo. Não quer dizer que Deus, ele faz acepção de pessoa, ele escolhe, não. Ele está procurando pessoas que estão dispostas com o coração aberto, que querem se comunicar com ele, porque ele quer se comunicar com o ser humano. Quer se comunicar com o ser humano. Donc, Nzambe exate que apona kabatu, que oyo de na kosale bona kosongi sabwe pona communication, ye azana posta que bisonyo sotu. To komana etawana, ya kozana intimité na Nzambe, ya ko parler na Nzambe. Ndenge tozali kosone na zolo babobozo yokanga tozo solola. Donc, communication ezali changement ya ba information. Donc, quand vous avez côté moko muta yoki, donc suki wana, donc suki na essaye na ngwe moko côté non, il faut retour ezala. Na communicação é a troca de informações. Não quer dizer que alguém fala alguma coisa e você fica por ali sem responder. Isso não é comunicação. A comunicação não funciona desse jeito. A comunicação é a troca de informações. Quando alguém fala, a outra pessoa, ela responde. Então, o Senhor, ele está a falar e quer que nós respondamos ao que ele está nos falando. Que nós possamos desenvolver isso. Desenvolver a nossa comunicação. Então Deus, ele quer que nós possamos entrar na profundeza para que nós possamos ter a comunicação com ele. Moisés, depois que ele começou a falar com Deus, ele não passou a levar uma vida somente normal, não. A maneira dele teve que mudar. Porque ele conversava com o Senhor. Tinha momento que ele estava com o povo e tinha momento que ele se separava para estar com o Senhor. Tinha o seu momento de intimidade com o Senhor. Tomando que Moïse estava mandando se relacionner dans Nzambe. Bon, Moïse qui sur les mêmes thèmes échange aqui. Ermo comment na azana peuple azoko servir, mais si ma okomona a kozwa tant akotika peuple akei abuti na ngomba. E se que causava informação, quer dizer que ele deixava o povo, às vezes subia na montanha, subia para conversar com o Senhor, subia para receber informações que vêm do Senhor. Por isso, essa palavra que o Senhor colocou para mim no meu coração é para que nós tenhamos essa consciência, meu irmão, minha irmã. Para nós termos pessoas comunicativas com Deus. Porque Deus, ele quer fazer coisas tremendas na nossa vida. Mas se a nossa comunicação com ele não está sendo boa, ele está falando, não estamos respondendo, é difícil nós vermos a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Ce qui est comme que estamos nzambe azoloba tozo répondre te. Ezo la difficile. Mama kambu oyo nzambe abongisi pona biso
s'accomplir. Et c'est difficile de voir la gloire na ye. Yango lingi to kota na profondeur. To kota na profondeur ya présence na ye. Pour ba prière auto ça la kapoko. Ezami to se baser na prière. Si quand on mutazo prier, il faut ayeba. Prière ezanini. Prière ezani. Pour prière eza une arme auto utilisaka. Eza défensive pe ko attaquer pe na yango. Si ko faut ko yeba ndenge nini ya ko utiliser arme oyo pour que a oração é a arma que nós usamos, é um meio de comunicação que nós usamos para nos comunicarmos com o Senhor. É uma arma ofensiva, é uma arma também de ataque. Temos que ter consciência disso, de querer que sempre que estamos com o Senhor, que o Senhor fale conosco. Porque Ele fala, nem todas as vezes Ele fala, mas na maioria das vezes Deus, Ele fala conosco, de maneiras diferentes, mas Ele fala. Ele não deixa o seu povo somente assim, você clamando a Ele, pedindo a Ele alguma coisa, querendo diálogo com Ele e Ele não fala nada, não. O nosso Deus, Ele fala, Ele responde. Aleluia. Ele responde. E ele quer se comunicar conosco. Então, Nzambe alingi toujours na comunicação na ye. Tomé que na Eden comunicação ne bukana ki. Donc c'est que Seigneur Jésus aïa pour na kozongi sa communication wana. Donc, foi necessário que Jesus Cristo viesse para fazer voltar aquela comunicação que havia perdido entre o homem e Deus. E Jesus veio para fazer aquela ligação de volta. E nós, como os filhos de Deus, todas as vezes que nós não nos comunicamos com Deus, não tivemos intimidade com Deus, estamos a entristecer o nosso Senhor. É importante a comunicação, entendermos as informações e podemos responder. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra que eu queria compartilhar, onde para nós poder continuar a nossa oração. Todos a prière, todos o bom dela, na copeça sujet tendeko. Na copeça sujet totika ina ba 5 minutes kaka. Pour sa prière na biso. Yango na oto yoki na liloba oto yoki. Priez devant les bosso en Nzambe. Priez. Linga ke vi na utango zo kote la présence en Nzambe. Obimaka pamba te. Obimaka vraiment pamba te. Ke tango zo swana Nzambe. Nzambe a pesa yo eloko. Nzambe a répondre yo. Donc, queira que toda vez que você se aproxima da presença do Senhor, para você não sair de mãos abanadas, porque a palavra dele diz: todo aquele que vem a mim não voltará de mãos vazias. Se estavas angustiado por alguma coisa, ele vai dar solução naquilo. Porque ele disse: não te deixará de mão vazia, ele irá responder. Temos que ser sensíveis na presença do Senhor, porque ele fala. Às vezes nós não escutamos, às vezes nós não entendemos. Mas Ele quer que nós sejamos sensíveis na presença dEle. Yango tozo bom dela au nom de Jésus. Bom dela ninguém Saint-Esprit a cotambusa yo. Ora conforme o Espírito Santo vai te dirigir em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Oh Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor Pai. Oh Senhor Pai, para termos a intimidade com a Tua presença, Senhor Pai, a não sermos estranhos na Tua presença, Senhor. Quantos estão sendo estranhos na presença do Senhor? Não estão reconhecendo a voz do Senhor. O Senhor é um Deus comunicativo. O Senhor se comunica com o Teu povo, se comunica através da oração, através da Tua palavra, através de circunstâncias. O Senhor se comunica. E o Senhor quer que nós sejamos sensíveis para entendermos, Senhor. Entendermos esse processo de comunicação. Entendermos essa troca de informações, Senhor Pai. Entendermos, Senhor Pai, porque a comunicação se trata de um processo social primário que nós nos comunicamos, e isso permite-nos criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. Oh Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, Pai.
Eu estou orando, Senhor Pai, entregando o teu povo nas tuas mãos, Senhor Pai. Todos aqueles que tiveram o privilégio, Senhor Pai, de escutar essa palavra ou de acompanhar esta oração, Senhor. Deixa que a vida de oração de alguém venha mudar, que vai a um outro nível, Senhor Pai. Que o teu povo saia do nível superficial, Senhor, e que entre na profundeza da tua presença, Senhor Pai, e que comece a se comunicar com o Senhor, assim como o Senhor se comunicava com o homem no jardim antes do pecado entrar. Ele escutava a sua voz e ele respondia, Senhor, mas o pecado veio quebrar o elo, veio quebrar. O pecado está colocando barreira na nossa vida, Senhor, para nós não poder te escutar, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos, Senhor Pai, ajuda-nos, Senhor Pai, a entrarmos na profundeza, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender, Senhor Pai, a importância dessa comunicação, Senhor, porque tudo que o Senhor criou, Senhor Pai, o Senhor sempre libera uma palavra. O Senhor sempre libera uma palavra. Senhor, em nome de Jesus, libera a palavra, Senhor Pai, no meio do teu povo. Libera, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que haja uma comunicação, Senhor Pai, uma comunicação sadia entre tu e o teu povo, Senhor Pai, uma comunicação, Senhor Pai, impactante, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Pai, te demos a glória, te agradecemos por tudo, Senhor Pai, e que a tua palavra, Senhor, venha nos renovar, que a tua palavra, Senhor, venha nos ajudar, Senhor Pai, a permanecermos firmes na tua presença, a permanecermos na tua presença, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, au nom de Jésus. Oh Yahweh, pambola, pambola, bomo yandeko moko na moko, na kombo na Yesu, Seigneur, au nom de Jésus. Oh merci Seigneur, amen Seigneur, amen, amen, amen. Zamba pambola, mino Deus vous abençoe em nome de Jesus. Aleluia, amen.